Graça e paz, meus amados. Bendito seja o Senhor Jesus. A gente quer pedir perdão e desculpas porque tivemos algumas dificuldades técnicas aqui. Como vocês sabem, nós estamos trocando aqui a nossa forma de trabalho e aí dificuldade. A gente tem todas as limitações, não é um equipamento adequado, enfim. Mas bendito seja o Senhor que conseguimos e já estamos ao vivo. Então, vou pedir para você que já está ao vivo junto conosco, compartilhar dessa live para outras pessoas aí, a fim de que eles sejam também abençoados, né? Então, faça isso, em nome de Jesus. Nos ajude aí, compartilhando. Já estou vendo que tem gente aqui até comentando no chat já. Então faça isso, nos ajude. É em nome de Jesus Cristo. Deixa eu me ajeitar aqui também, porque aí eu acompanho vocês também ao vivo. Aí. Viu? Já está saindo aí, né, meu querido presbítero Luciano? Venha para cá, sente aqui. Isto. Meus irmãos, também quero aqui explicar, dar uma explicação que o nosso querido Fábio Fernandes, nosso professor, nosso historiador, ele não está no comando hoje da EBD porque ele está também se resguardando, porque tem uma possibilidade de como que se dá? Reinfectação, não sei como que se dá. Novo coronavírus, né? E aí ele está se resguardando por orientação médica, melhor ele ficar em casa e não vir. Mas ele está bem, falei com ele hoje, agora há pouco. Aliás, Fábio, eu sei que você está aí, né? Não deu nem para te responder direito no WhatsApp aí, que a gente já estava entrando ao vivo. Mas melhoras para você, meu querido, e estaremos orando pela sua vida, não só você, quanto a Roberta também. Em nome de Jesus. E está conosco aqui meu querido presbítero Luciano. Saudação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A gente precisa tirar as coisas boas das dificuldades que passamos, né, pastor? E eu fico feliz porque quem nos ajudou hoje, irmãos, foi o Augusto. É bacana você ver a interação, né, pastor? E assim, a gente vê que a igreja acaba, na dificuldade, crescendo, né? Tendo novas possibilidades, pessoas se manifestando interesse de ajudar. Verdade. E correspondendo, né? É muito legal isso, porque realmente, por ser novo, o Sandro a pessoa que está ficando mais, Sandro e o Léo, né? Mas a par do assunto, mas está fazendo discípulos, está fazendo pessoas, está capacitando pessoas para que não haja problema de continuidade num culto como esse. E a gente fica feliz, né, pastor? A gente fica muito feliz. É verdade, a gente quer agradecer. Se não fosse Augusto, não teria EBD. Não teria EBD hoje, porque né, o Sandro tem as suas dificuldades no domingo agora, o Léo também, enfim. É muito, muito bom, muito bom. É claro que o Fábio vai fazer falta hoje aqui, mas nós vamos fazer o nosso melhor para Deus e tenho certeza que sairemos daqui mais edificado, mais arraizado, mais, enfim, melhor. Esse é o grande objetivo, a cada dia que passamos, sermos melhor, entendermos como ser melhor para Deus. É verdade. Amém? Amém, é verdade. E eu também, vamos fazer uma coisa, né, cara? A gente tá com uma presença aqui especial hoje, que é a nossa querida missionária Vancilane. E eu queria fazer um convite para a Vancilane participar junto conosco aqui, sentar aqui com a gente. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra a gente ter não só a questão de missionária, mas a questão também feminina, né? Que às vezes a gente reclama, a gente pede para as meninas virem para cá, e aí às vezes as meninas não atendem um convite. Então, vamos lá. Por favor, minha irmã Vancilane, cumprimente o povo e ore ao Senhor pedindo a bênção de Deus nesse instante.
Amém. É um prazer estar aqui, né? Nem sempre estou, né? Muito difícil. Mas bom dia a todos, a paz do Senhor, igreja. Como é bom estar na presença do Senhor. E vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças e louvamos o teu nome. E nesta hora, Senhor, queremos a Ti, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor faz. Sabemos, Pai, que o Senhor é o primeiro nesta escola bíblica. Entregamos, ó Deus, tudo que aqui será feito, Pai, tudo que aqui será debatido. Em nome de Jesus, que seja para a glória e honra do Teu santo nome. Quero também estender a minha gratidão a Ti pela vida do Fábio, da Roberta, desde já Te pedindo, Senhor, mais uma vez, saúde, Pai, não só para eles, ó Deus, mas para todos os membros desta igreja. Toma, Senhor, aqui, meu Deus, o nosso pastor Eli, o nosso presbítero Luciano, a mim, Senhor, nos ilumina, nos inspira, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos, entregamos tudo e todos em Tuas mãos. Amém. Amém. Então, amados, bendito seja o Senhor. Como já foi dito, a gente está sem o nosso querido Fábio e ele passou a pauta para a gente. Porém, eu vou pedir uma permissão a você, Fábio, e você que está aí em casa, né? Pedir a permissão para você. Eu sei um pouco desobediente e não segui tanto a sua pauta, até porque você preparou com tanto carinho e eu não sou tão competente assim quanto o Fábio como historiador, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar fazer algo mais interativo aqui, mais intuitivo, essa seria a palavra. Até porque, amados, nós estamos trabalhando um tema aqui, já desde a última EBD, não tivemos no domingo passado por conta das eleições e por conta também a gente utilizou aqui para fazer uma manutenção. E nós estávamos trabalhando um tema bastante delicado, porém muito importante ser tocado com coragem e com muita fidelidade bíblica, é o tema da homossexualidade. Isso não é um tema muito fácil de trabalhar, porque toca em situações, em famílias, em muitas pessoas, e há muita falta de compreensão, há muita falta de amor, há muito preconceito, há muita raiva, ódio, quando se trata desse tema, e nós não queremos trilhar esse caminho, pelo contrário, nós queremos trilhar o caminho do amor, da compreensão, do não preconceito, mas também queremos trilhar o caminho da santidade, da orientação bíblica, do acolhimento, com certeza, à questão da homossexualidade. Porém, obviamente, entendemos isso sempre a partir dos princípios bíblicos, sempre a partir do princípio evangélico. E com isso não queremos causar dramas, pelo contrário, queremos trazer iluminação e queremos trazer luz e queremos trazer, sobretudo, a graça e o amor de Deus para todos. Mas, como eu disse, nós vamos trilhar um caminho aqui um pouco intuitivo, porque eu não planejei adequadamente aqui esse caminho com o presbítero Luciano, muito menos conversei com a missionária Vancilane. Nós vamos trabalhando de forma intuitiva e interativa. Intuitiva no sentido daquilo que eu vou apenas abordar alguns textos e a gente conversa sobre ele. E eu gostaria, interativo no sentido de que eu gostaria que vocês interagissem conosco pelo chat, né, da igreja, que está aqui. O Fábio já me deu a permissão aqui no chat, então eu vou usar mesmo dessa liberdade. Mas como eu falei, eu queria que vocês interagissem conosco. Meu celular a minha internet é horrível. Travou aí? Mas na medida que vocês... eu não sei se é a minha ou se é a própria internet nossa aqui da igreja. Talvez seja isso. Por conta dessas chuvas todas, faltou luz, energia... Pelo menos lá em casa, quando eu cheguei aqui também faltou lá também, né? Então foi geral, no Luciano também, então foi geral aqui nas redondezas. Então, vocês, por favor,
interajam conosco na medida do possível, assim que a internet permitir e não tiver nenhum problema de travamento. Ok? Vamos lá. Primeiro eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que eu acho bastante interessante e nos ensina muito. É o texto de Efésios, capítulo de número 4. Aliás, o capítulo 4 de Efésios e o capítulo 5, ele é um capítulo, os dois capítulos, ele é um convite a uma vida cristã saudável. E ele é também um convite a uma vida cristã prática, não é uma vida cristã abstrata ou teórica, mas é um convite a uma conduta prática. Por exemplo, ele diz, no capítulo 4, versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixar a mentira e falar a verdade, ou seja, trilhar o caminho da verdade uns com os outros, não pode ser de forma teórica. Você não pode fazer isso assim meio que na subjetividade, nas questões metafísicas ou etéreas. Não, eu só consigo falar a verdade na medida em que eu caminho junto com meu irmão, com a minha irmã, e nesse caminhar eu trato com verdade. E essa verdade aqui do apóstolo Paulo não está dizendo, deixa eu marcar aqui, no sentido de que você vai ser ignorante, porque tem muitas pessoas que falam assim, não, eu falo a verdade, na cara. Isso é ignorância, isso é estupidez, né? Esse tipo, sabe, aquela pessoa que fala assim, porque se sente verdadeira, mas acaba sendo ignorante. Não é esse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo, seja verdadeiro, seja transparente, não use da mentira, não seja falso, mas isso não retira de nós a educação, o polimento, ser polido, né? Ser verdade com algo que afeta os outros é fácil, né, pastor? Difícil é quando o dano é contra a gente ser verdadeiro, né? Ou seja, eu acho que isso daí tem muito a ver com isso, né? Seja verdadeiro, mesmo que o dano seja sobre você, essa verdade. Isso, exato. Então, é esse sentido prático da existência. Mas o que tem a ver isso que eu estou falando aqui, a respeito da homossexualidade? Entendemos isso, e aí é o que eu quero trilhar, porque nós entendemos que a vida cristã, ela segue o caminho de santidade. Um cristão, ele é um santo. Aí você pode dizer, mas como assim, pastor, um cristão ser um santo? Não é não. Eu vejo tanto crente fazendo besteira por aí. É verdade, isso que você está pensando. Mas quando eu falo que o cristão é um santo, ele é um santo porque ele é uma pessoa que foi regenerada por Deus, ele nasceu de novo, obteve uma nova geração, agora um novo ser, e esse ser, o modelo de existência dele é o modelo de Cristo Jesus. Isso é básico na caminhada cristã. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo, ele pode ser compreendido por vários aspectos. Por exemplo, o Evangelho de Cristo pode ser compreendido como uma salvação que te livra do inferno, uma salvação que te leva ao céu, uma salvação que perdoa os seus pecados, uma salvação que ele morreu no seu lugar. Então você pode compreender o Evangelho por vários aspectos. E dentre esses aspectos que a gente pode compreender o Evangelho de Cristo como boa nova, como boa notícia, como um recado que eu tenho para o outro, quando eu chego perto do outro e transmito, a minha boa notícia você pode, a minha boa notícia é, 2 pontos. Você, meu amigo, minha amiga, pode mudar de vida.
Essa é um aspecto. Nessa minha frase, você pode mudar de vida, está embutido muitas coisas. Mas o convite básico, primário é esse, olha, você precisa mudar de vida. Ou você pode mudar de vida, melhor dizendo. Precisar, precisa, mas quando vamos falar para o outro, a gente não diz assim, você tem que mudar de vida. Não, a gente fala, olha, você pode mudar de vida. Basta você querer. Basta você tomar uma posição. Basta você dar ouvido ao convite e ao chamamento de Jesus Cristo, quando Ele diz, vem comigo. Que nós falamos isso, vulgarmente conhecido como o ato de aceitar a Jesus Cristo. E quando isso acontece na vida de alguém, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, acontece aquilo que chamamos também, pela própria palavra de Deus, novo nascimento. Ela deixa essa velha vida que vivia, que é uma vida que ela não quer mais, é uma vida que ela reconheceu que é um pecador, uma pecadora, é uma vida que ela reconheceu que não está levando ela a lugar algum, e decide por, eu diria, tomar posse e apropriar-se desta nova vida que é gerada agora a partir do Espírito Santo no modelo de Cristo. Então ela passa a viver segundo o modelo de Cristo. E aí, eu estou indo longe demais, mas eu queria detalhar isso bem detalhadozinho. E aí, esta nova vida tem Jesus Cristo como modelo. E isso tem a ver com o comportamento homossexual. Uma vez que entendemos a vocação com que fomos chamados. Olha, e aí vamos lá para o capítulo 4 de Efésios. Olha só, diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu não vou continuar lendo, porque ele é bastante grande, esse capítulo, e ele perpassa o capítulo e ele entra no capítulo 5 falando do mesmo tema. No capítulo 5, aliás, o 4, 22 diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, todo o capítulo vai falar assim, olha, eu como apóstolo do Senhor Jesus, peço a vocês que andem de forma digna a vocação que vocês foram chamados. Se vocês deixem a velha forma e as velhas práticas de lado, tomando posse deste novo homem. Isso vale para todo mundo. Veja, isso não é uma palavra de convite a um homossexual. Isso é um convite ao ser humano, homem, mulher, macho e fêmea, com práticas homossexuais masculinas ou práticas homossexuais femininas. Mas não só isso, mas também com outros tipos de práticas, de condutas. Então, este é um convite a você viver a sua vida, a vocação com que você foi chamado para ser. Isso é muito importante. Porque a homossexualidade, a prática da homossexualidade, não só a homossexualidade, mas pior ainda a prática, porque, e aí eu faço uma diferenciação bastante grande da homossexualidade para a prática, que a homossexualidade já é um desvio, mas a prática é pior ainda. Então, eu entendo isso.
ela é esse tipo de comportamento, aos olhos do entendimento bíblico, você deixa de ser vocacionado para você ser aquilo que você nasceu para ser, para você praticar outra coisa daquilo que você nunca foi apto para ser. Isso vale para qualquer coisa, não só uma questão de homossexualidade, mas nesse caso de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria convidar aqui a todos, e eu queria já dar uma oportunidade para vocês, para a gente trilhar o caminho na ideia muito terrivelmente concebida pela sociedade de que para ser um homem e uma mulher, precisamos deixar de ser aquilo com que fomos chamados para ser. E aí, resumindo, eu diria, nós temos uma vocação humana para ser homem e uma vocação humana para ser mulher. Isso é bem claro. Mas antes de falar sobre essas vocações, eu queria dar oportunidade para vocês tecerem comentários, por favor. Então, pastor, sempre que Jesus fazia os milagres, né, uma coisa antecedia ao milagre, né? Na maioria das vezes, Jesus perguntava o que era o problema daquela pessoa. Cego de Jericó, o que tu quer que eu te faça? E a mulher do fluxo de sangue, tá, o que houve contigo? Era necessário, Jesus ele sabia, não é que ele não sabia, né? Tinha coisas até que eram muito evidentes, como o caso do cego de Jericó. Era evidente o que ele queria, porque ele estava ali de frente com Jesus. Porque, na minha opinião, e do que eu ouvi até numa pregação do Senhor na quarta-feira, por que ele queria que falasse aquilo ali? Porque implicaria em outras situações. Ele confessando com a sua própria boca o que ele queria, havia ali um reconhecimento do problema. Um reconhecimento de um problema e um desejo de mudança. Um desejo, e quando Jesus operava o milagre, no final ele falava, vai e não peques mais, ou seja, muda de vida. Muda de vida. Esse é eu estou dando exemplo aqui de coisas bíblicas, mas que é o que vale para toda situação do nosso cotidiano, né? Ou seja, independente do que eu faça, da forma que eu viva, uma vez que eu encontro com Jesus e peço a Ele que transforme, eu preciso mudar de vida. O primeiro passo é eu reconhecer aquilo como algo que não é condizente com aquilo para o qual eu fui criado, conforme o Senhor falou. É preciso reconhecer, e por isso que a Bíblia é fantástica, né? Porque como é que eu vou entender isso? Tratando de uma coisa delicada como essa, pastor? Pela palavra. E conhecereis a verdade vos libertará, porque a verdade vai te confrontar. Vai confrontar com o que você pratica, vai confrontar com o que você tem de prática como até lícita para você, que muitas vezes você entende como lícito, entende como certo, e a verdade bíblica não é a verdade humana, é a verdade bíblica, é o que o que o modelo que o Senhor se referiu deixou como referência, como verdade. Isso vai nos confrontar. Para isso nós temos que abrir nossos ouvidos para essa verdade e estar aberto para poder falar, não, peraí, eu sou pecador, como tal eu preciso mudar. A partir daí, esse é o pontapé inicial para uma transformação de vida, para o Espírito Santo entrar, fazer morada e transformar aquela vida. Sem esse pontapé inicial, na minha ignorância, não que eu duvide do poder de Deus, mas eu entendo também que Deus não faz nada contra a nossa vontade. Deus, ele é super
zeloso, respeita a vontade, o livre-arbítrio, né? Ele respeita a vontade do ser humano. E aí, quando ele está de frente, ele fala: o que tu quer que eu te faça? O que você quer que eu transforme em você? Ou seja, a transformação que eu vou fazer em você depende primeiro do que você quer. Qual é a sua necessidade? Então, o que impacta muito hoje é que existe na mídia uma série de estudos que vem tentando mudar essa realidade, essa situação do que é certo e do que é errado, para o que nós fomos criados de fato, né? É isso que eu queria caminhar exatamente em cima disso daí. Ou seja, se nós temos uma vocação, a gente tem hoje uma tentativa de virtuar a vocação pelo qual fomos chamados. Isso vale para todo mundo. E eu não estou fechando essa vocação aqui, a questão da vocação dos dons, da capacidade. Não, estou falando da vocação de você como ser humano. Você tem uma vocação. Você é vocacionado. Se você perguntar uma criança, qualquer que seja, e ela tiver a condição de responder para você o que ela vai dizer: eu sou, no fundo ela vai dizer, eu sou um ser humano. E se ela for um ser humano masculino ou feminino, ela vai falar isso dentro do universo de cada uma delas. E vai dizer: eu sou um menino ou uma menina. Então, essa é a ideia que eu queria trabalhar, a ideia da vocação. Você foi vocacionado. E a vocação, e aqui está uma missionária que sabe esse sentido. A vocação, para você executar uma tarefa, se você foi vocacionado para executar essa tarefa, e se essa vocação é lhe dada por Deus, obviamente você tem as condições para você executar. Deus não vai te vocacionar para você fazer um negócio e falar assim: agora te vira aí. É igual um missionário, né? Deus vai chamar alguém para exercer a vocação missionária e vai largar ele lá sem dons e sem capacidade nenhuma. Não existe, não teria sentido. Então é esse o sentido. Por favor, minha irmã. Amém. Nesse sentido de vocação, é uma coisa, para mim, extraordinária, né? E verdadeiramente, Deus cuida nos mínimos detalhes. Voltando ao início da palavra das instruções bíblicas, quando se fala da mentira, eu vejo o seguinte, que mesmo para aceitar a Cristo Jesus, aceitar a mudança de vida, você já tem que entrar com a verdade. Porque a partir do momento em que você verdadeiramente quer mudança de vida, você já está aceitando a verdade. E da partir daquele momento, já não existe mais espaço para mentira. E enquanto o senhor estava lendo aí, Efésios 5, né? Acho que o senhor entrou pelo 5, essas instruções nos dão tanta paz, tanta alegria. Verdade. Né? Eu gosto muito disso. Você, quando você recebe a Cristo, verdadeiramente a alegria passa a habitar dentro de você. E no que tange à homossexualidade, partindo um pouco mais para a área psicológica, eu vejo que a pessoa chega a um certo ponto na sua vida que talvez está faltando algo e ela quer preencher aquele espaço, porque, como o senhor falou, nascemos meninas e meninos. Isso é dado por Deus. Ninguém muda. A vocação. Ninguém muda. Você nasceu vocacionado para isso. Exatamente. Deus me manda, vamos supor, para um campo missionário. Chego lá, Deus me mandou. Eu sou missionária, eu tenho certeza que sou missionária. Fui enviada para ali. Mas eu fui como missionária. Eu não vou querer ser uma bispa, um pastor, para preencher um buraco, uma coisa, sei lá, chamar a atenção de alguém. Se você é vocacionado para ser missionário, tem que assumir a condição de missionário. A condição de missionário. Perfeito, perfeito. É exatamente isso mesmo. Então, assim, quando parte para a felicidade, ela é plena, ela é extraordinária quando se tem Cristo Jesus. E eu louvo a Deus por esse, que eu nem sabia que eu ia cair aqui hoje. Eu vim com a Alana, porque hoje ela estava na responsabilidade de ajudar lá embaixo com os meninos, né, os adolescentes.
E ontem ela veio tirar algumas dúvidas comigo, e eu louvo a Deus porque encaixa. Os adolescentes hoje estão falando sobre mundo, mundano. E lá em João 2, capítulo do 15 ao 17, João vem dizendo, né, que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo e tal. E aí eu fui explicar a ela, e repeti para ela diversas vezes: Alana, não ameis o mundo. O que é isso para você? Ela não é isso, tal, tal, não se drogar, não. Não ameis o mundo. O que é isso para você? Aí ela falou, aí depois quando eu repeti a terceira vez, mãe, eu quero que fique fixado na sua mente. Fixa isso na sua mente. Não ameis o mundo, as coisas que há no mundo. Ou seja, porque esse mundo, ele jaz o maligno, e quando nós passamos a amar o mundo, deixamos de amar o Pai. E a verdade é, quando nós aceitamos Cristo, nós vivemos em felicidade, embora venha um turbilhão de problemas, a felicidade existe dentro de nós, a paz. Sim, sim. Não é? E esse preenchimento, esse vácuo que nós procuramos preencher com outro tipo de coisa, isso se chama a falta de Deus, a falta de Jesus. Sim, Certo? perfeito. O Fábio coloca uma interação aqui bastante interessante, Ai, tá, e ele vai em cima daquela diferenciação que eu coloco a respeito da homossexualidade e a prática da homossexualidade. Ele diz, a homossexualidade seria a tendência para o pecado, enquanto a prática da homossexualidade seria a materialização desse pecado. Lembra daquela passagem de Gênesis, quando Caim teve o semblante caído diante da rejeição de sua oferta a Deus, e enquanto que a oferta de Abel foi aceita. Então Deus disse a Caim que seu desejo será sobre ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É exatamente isso que eu quis fazer, a diferenciação entre a homossexualidade e a prática da homossexualidade. Eu queria voltar nesse assunto, mas eu queria, antes mais precisamente disso que o Fábio está tocando aqui, mas eu queria pegar em cima do que a missionária ela falou, e dentro se você é uma missionária e você vai ao campo, você tem que ser missionário. Se você é missionário e você vai ao campo e você não se porta como uma missionária, se porta como, sei lá, como o bispo que ela colocou, e você quer de lá do campo missionário você exercer a administração eclesiástica da igreja como um bispo, não faz sentido. Para que você foi para lá, né? Você tem que exercer a condição de missionário. É um pouco parecido quando a pessoa não exerce a vocação com que ela foi chamada. Tem um exemplo que eu gosto de dar, pastor, nesse caso, que, por exemplo, vamos pegar os nossos músicos. Nós temos o André, que é o tecladista, o Sandro, que toca o baixo, né? E temos o Fábio, que toca o violão, e o Fabinho, que toca guitarra, o Gustavo também toca o violão, enfim. Se nós pegarmos o André e colocar para tocar baixo, por ele entender de música, pode até sair, mas não vai ter harmonia. Não. Se você pegar o Fabiano toca bateria e colocar aqui para tocar teclado, vai ficar, ou seja, quando você muda a configuração, você pode até ter a música, mas isso, ela não vai ficar harmoniosa. Pois é, exatamente isso. Eu acho que isso ficou claro e entendido que nós estamos querendo falar, porque o que o presbítero Luciano coloca, ele coloca de forma alegórica. A missionária também colocou de forma alegórica. Mas no fundo, nós estamos falando assim, bom, você nasceu com a vocação, e essa vocação primária, primordial, é você ser homem ou mulher. Dependendo do homem ou a mulher, ponto. E é ponto final nessa vocação. Mas o que acontece hoje é que existe uma tendência, um convite ao mundo, do mundo, como foi destacado aqui, para que você questione
a vocação com que você for chamado. Porque alguém poderia dizer assim, peraí, eles estão falando de que nós nascemos homem e nascemos mulher, porém podemos questionar se nascemos assim. Então, Isso aí é a verdadeira apostação. Ele vai ter o mundo. Ele vai tentar de todas as formas, com argumentação, dizer, principalmente hoje no nosso caso, uma grande parte dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, são tentados a esse discurso de questionar esse mundo que essas pessoas chamam de mundo patriarcal. Não, a gente tem que modificar a ideia patriarcal, masculinizada da sociedade. Daí as propostas de alteração até no próprio português. Não chamar nem ele, nem ela, mas ele, não é isso? Um negócio assim, eu não sei como é que funciona, mas ou ilix, eu não sei, botar o X no lugar. Não, também me embanana toda. Minha alfabetização vai por terra, joga tudo por terra, porque eu não consigo compreender. Até esses dias eu vi uma brincadeira muito certa. Mas o que a gente faz com o substantivo o motorista? Aí dá bug. Bug, né? Sabe o que é bug, né? Que fica bugado, né? Que o pessoal fala, né? Porque a pessoa, essas propostas de alteração no gênero, colocando um X ou uma letrinha I, para tentar fazer uma via média aí, né? A diferenciação um para o outro, fica bugado. Mas não quero fazer confusão não, deixa eu seguir aqui porque o assunto é amplo. Nós estamos querendo falar aqui, amados, vocês de casa, e por favor façam os seus comentários, fiquem à vontade, hein? Vocês de casa, nós estamos querendo afirmar e reafirmar que o ser humano nasce com vocações primárias, primordiais, fundamentais, básicas, que pertencem à esfera. Olha, eu não quero complicar, mas, por favor, preste atenção. Vou repetir detalhadamente, devagarzinho. E se você tiver dúvida, pergunte aqui no chat. E eu queria muito que os nossos jovens e adolescentes ouvissem isso. O ser humano, ele nasce com vocações básicas, primárias. Essas vocações, ela está, eu vou usar uma palavra um pouco difícil, mas intrínseca. Ela é inerente, ela faz parte da própria existência do ser humano, da pessoa. Ela nasce com vocações básicas. Qual é a primeira vocação básica? A primeira vocação básica é que nós somos seres humanos. E você não nasce um cachorro, você não nasce um gato, um passarinho, você não nasceu uma árvore. Todos esses seres vivos têm as suas práticas de concepção e de nascimento. E cada um a sua espécie, como diz o texto de Gênesis. Cada um segundo a sua espécie. Então, o gato é gato, o tubarão é tubarão, enfim. Para eu designar um pouco mais dentro daquela espécie, um pouco mais coletivo, eu posso dizer que tem a coletividade, ou seja, os pássaros. Aí dentro dos pássaros eu tenho as especificações de cada um deles. Os peixes, aí eu tenho tubarão, tenho a tilápia, que eu gosto tanto. Ou outro peixinho que você gosta de fritar. Os felinos, você tem os gatos, você tem o leão, você tem o tigre, a onça. São coletividades de espécies, e dentro das suas espécies tem as suas especificações. No caso do ser humano, ele é ser humano, então é da ordem dos mamíferos, você aprende isso na escola. Você pode debulhar isso. Mas você tem
as especificações mais próprias do ser humano, que ele nasce vocacionado para ser humano, e dentro dessa humanidade que ele recebe como nascimento, ele recebe macho ou fêmea. E aí, a nova ordem mundial, ou seja, o novo discurso, ele tem uma tendência a questionar isso e a dizer, não, você não nasce macho ou fêmea. E para questionar, ele vai, e é isso que eu queria chegar, para questionar, ele vai desvalorizar o papel do macho e da fêmea. Porque se você notar, eu não sei se você já notou, quando eu uso a expressão macho e fêmea, ela já não é percebida dentro de uma delicadeza, ela é percebida de uma forma meio ofensiva. Ah, pastor, não usa a palavra macho e fêmea, usa a palavra homem e mulher. Porque a palavra macho, se você perguntar hoje na sociedade, quem é o macho? Vai vir de forma degradada a resposta. Ela vai vir assim, ela é meia pesada, né? O macho é o cara... Vem cheia de preconceito. Vem cheia de preconceito, vem cheia de e se você falar ela é fêmea, da mesma forma, porque se você fala que uma mulher é fêmea... Eu não sou animal. Isso. A mulher, ela se sente ofendida. Se sente ofendida. É como assim? Você vai me chamar de fêmea? Eu sou É mulher. interessante que quando chama menina, até eu, né? A gente fica feliz. Ah, já tem um elogio, né? É elogio, menina. Menina. Eu gosto de chamar, eu uso muito a palavra menina. Ô, menina. Às vezes eu brinco até com vocês chegando e falar, chegou as meninas. Exatamente para valorizar isso. Vamos caminhar um pouquinho. Compreendeu? Então, se você usa palavras do tipo macho e fêmea, ela na sociedade atual, ela foi deturpada, ela foi retirando os valores. Então, para que eu questione a ideia do nascimento entre um macho e uma fêmea, não é bem assim, eu tenho que começar a construir um discurso que desvalorize a macheza. Eu não posso usar isso mais, porque eu tenho que começar a construir na sociedade uma palavra, um conceito de que se você falar que você é macho, isso não soa bem. Por isso que eu disse algumas lições atrás que existe uma tentativa da suavização do macho. E eu queria convidar a você, adolescente, menino ou menina, homem ou mulher, macho ou fêmea, queria convidar a vocês a se reconhecerem como tal. Olhem para vocês como homem, mulher, menino, menina, macho ou fêmea. Se você for um homem, olhe para você como um homem e se reconheça e se aproprie, tome posse da sua vocação. Tome posse do jeito que você é. Porque isso vai lhe fazer bem, isso vai lhe trazer saúde, isso vai lhe trazer virtudes, isso vai lhe trazer condição de você viver a tua vida digno da vocação com que você foi chamado para ser. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ande dignamente. E aí, eu ainda impactado um pouco pelo encontro de ontem, eu diria que eu vou deixar a Vancilane para falar um pouco sobre a virtude da mulher, mas ainda impactado. Olha, gente, eu queria convidar aqui aos homens a assumirem as suas vocações masculinas de forma virtuosa. Sabe? Existem virtudes. Eu queria ontem a gente, no encontro de homens aqui, a gente trabalhou outra questão da preocupação da saúde masculina, né? Mas eu quero muito, em outro momento, reunir os homens aqui para a gente trabalhar as virtudes da masculinidade.
E alguém pode ir aqui, porque eu estou na internet, e alguém poderia já cair de pau. Como assim? Isso é patriarcal, isso é machismo, isso é... Você está querendo ensinar o povo a ser macho? Não, eu estou querendo ensinar aqui, biblicamente, como pastor, dar orientações para que as virtudes de cada um sejam exercidas. Nós precisamos assumir, e aí eu digo, depois eu passo essa palavra para a Vancilane, mas nós como homens precisamos assumir a condição masculina de ser dentro das virtudes. E isso não pode ser entendida de forma pejorativa, de que eu estou querendo ser o machão, o autoritário, o cara que bate mulher, o cara que é o grosso, é o estúpido. Não. Isso também não é bíblico não, né, pastor? Que isso, mas olha, Isso não é bíblico. olha aqui, seja, Luciano, ele diz, digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Não é bíblico você dizer que machão é isso. Que o machão é isso. Não tem sentido. Agora, domingo, eu aqui na pregação, falei para o Zé, até o Fábio que estava ali no canto, falei, você assume mesmo, bata no peito, eu sou um cristão. Porque, irmãos, nós precisamos verdadeiramente abrir a nossa boca ao mundo e gritar e dizer, eu sou um cristão, eu sou um homem, eu sou uma mulher, e cada um dentro da vocação com que foi chamado para ser, e dizer, porque estão deturpando a vocação masculina, deturpando a vocação feminina e jogando o cristianismo em um buraco para dizer que ele é preconceituoso, que ele é rancoroso, que ele é tudo que ele... Perdão, machista, tudo que ele não é. Machista, homofóbico, genocida, misógino. Cara, em nome de Jesus Cristo, eu queria convidar, e aí eu digo para a igreja de Jardim Primavera, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouça o que o mundo diz à igreja, como foi a conversa sua com o Alane ontem. Não ouça o que o mundo, então, o que é o mundo? O que é o sistema do mundo? Não ame o mundo. Entende? Essas questões são básicas para o entendimento nosso, e eu convido aos membros de Jardim Primavera a assumirem as suas condições. Eu sou homem, eu sou um homem viril. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Eu sou um homem viril. Aí alguém vai falar, olha como é que é a deturpação da palavra. Como assim, pastor? O senhor é viril? Porque a gente tem uma ideia da palavra viril como violência. Mas não é isso. A palavra viril é virilidade. E tem a ver com a palavra virtudes, que tem a ver com a palavra vil, no sentido latino de homem. Esse homem que está querendo dizer é aquele, antigamente o meu pai falava homem com H maiúsculo, não é? É isso. Mas esse homem com H maiúsculo não é o sujeito que bate em mulher, ou o sujeito que espanca homossexual na rua, ou o sujeito que maltrata o homossexual. É o sujeito que arranca um fio do seu bigode, dá como crédito e diz assim, eu vou pagar, e não precisa mais nada. Esse é o homem com H maiúsculo, esse é o viril. Esse é o virtuoso. É o exemplo para o filho. É o exemplo para o filho. De homem. De homem. É o exemplo para a filha. De homem. De homem, como que a filha tem que ser tratada por um homem. De homem. É o exemplo, é o exemplo também, que poderia dizer, mas é sobretudo o companheiro da esposa. Você falou aí do exemplo de homem para filha. Eu conversando com duas adolescentes, isso é um assunto delicadíssimo, delicadíssimo. Eu conversando com duas adolescentes com dificuldades na sua sexualidade, eu disse para elas assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso lá em casa,
naquela varandinha lá de casa, tomando um cafezinho. Elas tomando chocolate. Eu tomando café. Nutella. Nutella. Eu disse para elas assim, olha, e depois de ouvi-las por muito tempo, tivemos uma conversa para mais de 2 horas. Eu ouvindo aquelas 2 adolescentes falando e contando a história dela, elas nunca tiveram uma referência masculina. E aí eu disse para elas assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês nunca conversaram com um homem hétero que chegasse perto de vocês e amassem vocês e cuidassem de vocês como um pai deve cuidar de suas filhas. Todas as vezes que vocês se aproximaram de um homem hétero, vocês se aproximaram de um cara violento, um cara que iria conversar com vocês abusando de vocês e com interesse em alguma coisa de vocês. Então vocês não têm referências masculinas e por isso a tendência de vocês acharem que vocês são homossexuais. Aí elas ficaram surpresas assim do que eu falei, porque elas são inteligentes, elas sabem, essa linguagem que eu usei não é uma linguagem que elas entenderam. E eu falei assim, vocês não têm referências masculinas. As referências masculinas, olha só, gente, como é que é terrível. E por isso você, pai, assuma a sua condição de homem viril para você ser modelo masculino para sua filha. Porque hoje a sociedade aí fora, quando chega em meninas, adolescentes, o homem, por causa da condição elevada da sexualidade precoce, os homens chegam nas adolescentes já querendo interesse com elas. E elas, ainda na inocência de adolescentes, ficam com medo dos homens. Porque acham que vai tocar nela, que vai burlar, ou vai... Enfim, eu não quero usar outra palavra, veio outra palavra aqui na minha cabeça, mas vocês estão me entendendo, que vão violá-la, e violá-la na sua condição feminina. Então ela se fecha, ela não tem a beleza de se abrir como menina e assumir a sua condição feminina, porque se ela assumir a sua condição feminina, ela vai estar excitando o outro, e o outro vai querer ficar olhando para ela na rua, e de repente ela pode sofrer um estupro, ou uma agressão, ou violência sexual, até mesmo dentro de casa, porque o pilantra, o sem vergonha do homem, não assumiu a sua condição viril de ser macho na questão bíblica. E aí a gente tem um bando de meninas que caem para a homossexualidade porque nunca teve a referência masculina. Eu não sei se eu estou sendo aqui muito... Não, está falando o que precisa ser falado. O Fábio, ele dá uma fala aqui interessante, pastor, sobre a questão de falar a verdade, né? Uhum. Ele fala a verdade, pastor. Falar a verdade hoje em dia é politicamente incorreto. A autora do conto infantil Harry Potter sofreu diversos ataques porque criticou um artigo que utilizava a expressão pessoas que menstruam, dizendo que havia um termo para expressar esse grupo, ou seja, mulheres. É a forma que o mundo tá agindo, né? Que não é... Olha que absurdo. Olha que absurdo. Trocar o termo mulheres para pessoas que menstruam. Como assim? Como que fosse um bicho, Como né? se fosse um bicho. É o que eu falei. Não assume a sua vocação. Olha, a vocação da mulher, dentre tantas, é a gestação. Olha, que eu falo algo tanto, formidável. Eu invejo tanto isso, invejo mesmo, é verdade. Sem palavras. Sem palavras, não tem como descrever essa vocação linda, maravilhosa que Deus deu a quem? A pessoas que menstruam? Não, às mulheres. Olha, existe essa tentativa horrível de deturpar os fundamentos etimológicos da palavra.
O que é etimologia? Né? Etimologia é o estudo da palavra. Então, você estuda a palavra em si. Então, você consegue enxergar de onde que ela veio, como ela é, a forma dela, tem a morfologia, a forma da palavra. Né? E existe toda uma deturpação nas palavras. Então, virilidade, masculinidade, mulher, homem, começam a deturpar e essas palavras se perdem em uma liquidez, em uma ideia louca de que você, daqui a pouco você já não sabe mais nem o que é homem, o que é mulher. Então você tem que dizer, aqueles seres humanos que são vocacionados como seres humanos por Deus a serem mulheres, não são mais mulheres, são seres que menstruam. Que loucura! Que loucura! Olha, você, jovem adolescentes, não permitam, vocês vão parar, desculpe aqui, eu posso ser trágico, mas é uma verdade, se vocês seguirem, vocês vão parar no hospício. Você já visitou, eu já visitei um hospício. Já visitou um hospício? Terrível. 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 Eu tenho uma amiga de infância, uma grande amiga minha, de Vereni, do Whindersson também. Hoje, graças a Deus, está internada, porque os hospícios me parece que acabaram, tem que mudar a legislação. Hoje ela está internada numa casa que cuida de pessoas com dificuldades mentais. Mas eu já fui visitá-la lá no... como é que é o nome daquele lugar? Não é Paracambi, não é Paracambi? Depois de Japeri. Acho que é Paracambi, não é? Lá tinha um hospício, eu fui lá. Olha, é desumano. E por isso que foi retirado lá, enfim, a família retirou a menina de lá. Olha, vocês vão parar no hospício, porque na medida em que você não se assume como ser humano dentro da vocação com que você foi chamado, irmãos, como pastor aqui, eu tenho conversado com inúmeros adolescentes e vi o Valteno aqui, lembrei, né? Com quiquito na cabeça, cheio de quiquito na cabeça, porque não consegue se assumir como homem, como mulher, não consegue compreender, entender a vocação com que foi chamado para ser. É o que o Fábio está dizendo aqui, né? Ele diz que virilidade, segundo o dicionário, conjunto de atributos e características físicas e sexuais próprias do homem, masculinidade. Agora, qual absurdo nisso? Qual absurdo, gente? Qual absurdo? Lembra que ontem eu falei rapidamente, não sei se você estava quando eu falei assim no final do culto, que lá embaixo que eu disse assim, existe a tentativa de acabar com a forma binária de se pensar? Não estava, não? Olha só, gente, vocês entenderem um pouquinho Isso aqui. deve ter sido 12:40. Já é mais de meia-noite, é por aí. A gente saiu daqui tarde a beça. A Vacilante estava ontem, não, né? Não. Mas a gente saiu daqui tarde ontem. O que acontece, gente? Normalmente você pensa de forma binária. Essa é a nossa constituição. Nós somos constituídos de forma binária. O que é uma forma binária? Uma tentativa meio grosseira aqui, que eu não sou especialista nessa área, é dizer assim, que nós pensamos de forma binária, dupla. A gente pensa sim ou não. Não tem meio termo. Você pensa sim ou não. Quando você diz assim, nem sim nem não, você está num âmbito perdido, até você encontrar o sim ou o não. Você pensa de forma binária também entre algumas coisas que são certas e erradas. O que é certo, o que é errado. Você pensa de forma binária. E a gente pensa de forma binária homem e mulher. E não é que a gente não compreenda o sim ou não. Veja bem, vou voltar para o sim ou não. Vou pegar aqui o Luciano e a Milena para ver se eu estou... Milena, Luciano, falei da tua esposa. Vacilane, para ver se eu estou sendo compreendido. Compreende sim e não? Compreende? E compreende quando você tem dúvida e você tem dificuldades para dizer sim ou não, você fica nem sim nem não, mas isso não tem uma resposta objetiva, você fica assim, como se tivesse assim, eu ainda vou me definir, estou no meio, vou ver, eu ainda vou me definir se sim ou não. Isso acontece muito quando há um pedido dos filhos, né? A gente fica, sim ou não? Vamos ver. Aí a gente fica postergando. Então você compreende que
quando você fica entre o sim e o não, você não está definido, isso causa uma crise em você, então você fica assim tentando achar o sentido daquilo ainda, até você tomar uma decisão. Então isso é um pensamento binário. Quando ele não está definido, ele vai para o meio, então ele fica meio que meio instável. Agora vamos trazer para a questão da homossexualidade. Antes de entrar para a questão da homossexualidade, nós não estamos falando que não exista o meio. Nós estamos falando que o meio é uma coisa ainda indefinida. E perigosa. E perigosa porque não estrutura, não te traz estrutura. Entre o sim e o não, se você ficar assim, mais ou menos, você pode ficar, mas ele é provisório, até você achar suas definições. E se você ficar eternamente nele, você fica preso e você não cumpre o papel. Você fica meio que preso a ele e você não constrói, porque você é instável. A questão mas veja, mas você não desconsidera a existência dele. Compreende? Eu sei que é filosófico, mas ok, você não desconsidera. No pensamento masculino e feminino, você também não desconsidera a homossexualidade. Você não desconsidera ela existe. A homossexualidade existe. E os fatores que levam à homossexualidade são fatores gigantescos, que não dá para a gente discutir o que é. Desde a questão genética, hormonal, as questões psíquicas, sociais e as questões espirituais. Tem resposta para tudo quanto é jeito. Eu não posso definir a homossexualidade a partir de um aspecto. Porque, por exemplo, existem homens que nascem com genitálias femininas. Isso é biológico. E eu não posso condenar a pessoa por uma questão biológica dela. Eu não vou dizer que isso é espiritual. E olha a confusão quando a situação é biológica e o psíquico. Eu nasci assim, mas eu não estou querendo isso. Eu não acredito. A gente vai ser servido, desculpas de cortando, mas a gente vai ser servido aqui de café. Tem um cafezinho aí. Esse é o nosso e podemos diácono usar Marcelo. esse exemplo, pastor, do Marcelo nos servindo um café, para transpor também aquela questão de isso é obrigação da mulher, isso é obrigação do homem. É verdade. Não tem. É o papel, né? É papel, né? Não tem coisas que não a virilidade e a masculinidade não tem dele. a ver com esse ato, com o café. servir, ou com o ato. Com lavar uma roupa, com varrer uma casa, não é? Porque tem muitos aí que dizem que na minha casa só quem faz as coisas é o meu pai, ou então ao inverso, minha mãe. Minha mãe tem um papel de homem, então aquilo cria nela aquilo que o senhor falou, ela não teve um tratado do homem, de amar, de cuidar, porque o homem está sempre lá fora, mas a mulher está sempre resolvendo as coisas de dentro de casa. Exato. Entende? Então, é um leque, esse assunto é um leque para muita coisa. Muita mesmo. Muita coisa. Mas eu só queria voltar na ideia com certeza. Estou ansioso. Porque o pensamento binário, então, deixa eu tentar retomar aqui. A gente está falando, eu peguei o exemplo entre o sim e o não, e quando a gente não diz sim nem não, a gente fica instável. A questão homossexual, biblicamente, nós não desconsideramos a existência dela. Não há na Bíblia uma ideia assim, isso é bobagem. Não existe. Não, a Bíblia diz que existe. O problema que a gente quer colocar e deixar claro é que ela diz que isso é uma instabilidade. Isso não é... Ela precisa desta definição. A homossexualidade traz uma instabilidade. O detalhe é que existe uma tentativa de tirar o pensamento
da sociedade esse pensamento binário entre sim e não. Então, por isso que nada é absoluto, nada é o que é, tudo tem relatividade, tudo é relativo, tudo com possibilidade de não ser. Daí a ideia de que eu não posso caracterizar o ser humano como homem ou mulher. Porque se eu caracterizar um ser humano como homem ou como uma mulher, eu caio dentro do pensamento binário. Então, eu vou ter que definir, vou ter que dizer que um homem é homem. E quando eu começo a dizer que um homem é homem, eu começo a carregar sobre a ideia do homem todas as propriedades do homem. Quando eu falo que uma mulher é uma mulher, eu tenho que carregar todas as propriedades de mulher. E voltando àquilo que a gente estava dizendo, que gerou toda essa argumentação que eu estou falando aqui, quando você diz que a mulher não é mulher, a mulher é pessoa que menstrua, é isso, eu estou tirando o pensamento binário e dizendo assim, não existe isso, então pode ser o que você quiser, então você cai na instabilidade. Então, esse pensamento instável, ele é autodestrutivo, ele destrói a própria humanidade. O ser humano passa a não ser mais ser humano, mas o ser humano passa a ser uma coisa instável e que leva à loucura, depressão, e por isso muitas pessoas estão morrendo, indo ao hospício e muitos adolescentes se matando. Pastor, o Fábio fala uma outra coisa aqui, ó. Na verdade, pastor, se afirmamos que as pessoas que menstruam são mulheres, que é o que a pessoa fala, olha, as pessoas que menstruam são mulheres, certo? Automaticamente estamos declarando que transgêneros não podem ser considerados mulheres. Justo. Para eu justificar a existência do transgêneros, eu tenho que destruir a condição da mulher. A condição da mulher. Eu não posso, porque se eu tiver a condição da mulher, eu tenho que carregar sobre a mulher todas essas virtudes próprias da mulher. E dentro dela a mulher menstrua. O homem não menstrua. Cara, olha, gente, é uma loucura tão grande, tão grande. E um distúrbio tão grande em duas pessoas que menstruam viverem juntos e se dizer, você é um homem e eu sou a mulher. Veja. Coisa terrível. Veja só. E é isso que eu estou querendo deixar claro. Nós não devemos desconsiderar a existência dessas pessoas, como seres humanos, como pecadores, assim como nós, ou assim como eu. O que eu estou querendo dizer é que elas estão instáveis. Por que estão instáveis? Porque não cumprem a função, ou a virtude, ou o papel, ou aquilo que foi vocação com que foi chamado para ser. E aí causa essa dificuldade, como você pensou, Vancilândia. Você pensou assim, duas pessoas que menstruam, tendo um relacionamento como um casal, causa um bug, causa é como um computador que você coloca um sistema meio fora. Não funciona. Ele não funciona, ele vai travar, vai ficar instável. Não vai reconhecer. Né? Aquela vocação da humanidade que está ali, ela vai ficar assim, instável. É como que o computador travou e você ficou lá tentando, mas está travado. Por quê? Está instável, está parado ali. Ele vai agarrar ali, ele é autodestrutivo, ele vai se autodestruir. Alguém pode dizer que o amor supera isso? Sim, o amor tem condição de superar muitas coisas, mas o amor não é construído para superar a vocação com que nós fomos chamados, porque seria ilógico dizer que o amor é capaz de modificar esse quadro, não tem como. E aí eu disse, olha só como é que é complicado, né? Eu disse que isso tem levado, essa instabilidade tem levado a muitas pessoas cometerem um suicídio ou irem parar no hospício. Por quê? Segundo
esse mundo vai dizer, eles param no hospício porque vocês expulsam ele das suas famílias, vocês expulsam eles das igrejas, vocês não aceitam os homossexuais, vocês... Então, eles param no hospício por culpa do outro. E esses adolescentes estão fugindo de casa porque a família está jogando eles fora de casa, o pai não aceita. Sempre a ideia é essa. Olha, veja como que é diabólico esse discurso. Não é verdade. As pessoas param no hospício nessa questão, eu estou falando objetivamente e especificamente desse caso. Claro que outras pessoas vão parar no hospício por outras condições, mas eu estou falando nesse caso, porque elas estão instáveis naquilo que ela foi vocacionada para ser. Qual é a solução para isso? A solução é o Evangelho, que vai acolher essas pessoas. Olha, o Evangelho diz, Jesus, eu te amo. Porém, precisa antes reconhecer a sua condição. É isso, reconhecer a sua condição de instável. Reconhecer a sua condição de homossexual, reconhecer a sua condição de que tem alguma coisa que não está encaixando na minha vida. E nós chamamos isso de reconhecer o pecado, chamamos isso de pecado. Será que é tão difícil compreender isso? Será que é difícil? Porque as pessoas às vezes culpam os pastores, culpam as igrejas de expulsarem os homossexuais. E é verdade, é bem verdade que existem muitas igrejas aí, muitos evangelhos que não compreendendo isso, não compreendendo a função própria do evangelho, expulsam as pessoas. É bem verdade, mas isso são os falsos, não são os verdadeiros. E não é aquilo que nós compreendemos na Bíblia como Evangelho de Cristo. Então, pastor, nesse ponto, existe alguns pontos de vista, né? Eu acho que existe isso daí que você está falando, sim, tá? Pessoas que não aceitam o homossexual. Porém, existe também o caso do homossexual que não aceita a verdade que vai ser falada, porque, assim, o fato de a gente... do evangelho amar o homossexual não significa que vai concordar com a prática dele. E quando ele vem e reconhece esse pecado, é necessário que ele esteja de peito aberto, coração aberto, mente aberta, para receber essa verdade do evangelho e tenha uma mudança de vida. Mas qual o problema, gente? Qual o problema? E você... como cristão, você ter o relacionamento, e eu digo relacionamento, estou falando no sentido da amizade, da proximidade. Talvez você tenha isso na sua família, eu tenho na minha família. Qual o problema? Nenhum. Mas eu não... Bendito seja o Senhor que as questões de família que eu tenho são questões muito bem resolvidas nessa questão. Olha, eu sou homossexual, compreendo a minha condição, não estou querendo impor isso para ninguém, mas reconheço a minha condição e reconheço a minha instabilidade. Reconheço a minha condição de homossexual. Entende? Então, olha a pergunta do Fábio aqui. Pastor, os que defendem o relacionamento homossexuais argumentam que Jesus nunca falou contra essa prática. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação? Bíblia? É bem verdade. A própria Bíblia já responde isso. É bem verdade. Jesus não toca diretamente na questão da homossexualidade. Assim, não é um tema que você vai encontrar nas falas de Jesus. Mas você vai encontrar o outro lado. Você vai encontrar nas falas de Jesus o comportamento masculino e o comportamento feminino. Ora, se Jesus quisesse tocar na questão da homossexualidade, dizendo assim, não, existe um homem, existe a mulher e existe um homossexual, ele tocaria. Não é verdade? Então, eu não posso usar aqui da argumentação de que, porque Jesus não fala a palavra homossexual, de que ele aprova o comportamento homossexual. Eu não tenho base para falar isso. Eu acho que, eu não sei,
é precipitado dizer que Jesus não falou. Pode não ter sido relatado na Bíblia. Porque muita coisa não foi relatado. Mas... E outra coisa, Jesus também não tem na Bíblia que é proibido cheirar pó. Também não falou sobre a questão de cigarro. Nada disso Jesus falou. Mas e na entrada do reino dos céus? Não entrarão? Mas não está falando do comportamento, está falando dos céus. Mas não está falando assim, não. Da vida aqui, da vida na terra. Enquanto ele viveu na terra, algum relacionamento, vamos supor, algum milagre ele fez naquela época que era homossexual e ele fez um milagre, é isso que o povo quer? Só se for isso, para relatar na Bíblia. Esse tipo de argumentação é assim, é uma argumentação de que gostaria que a Bíblia fosse específica nesse determinado assunto. Realmente, o Evangelho de Cristo Jesus não é específico. Não, óbvio que eu estou falando a partir da minha compreensão. Isso por quê? Não é específico porque quando se trata, o Evangelho de Jesus Cristo se trata do homem e da mulher, ele já tem toda essa compreensão, o que é o homem e o que é a mulher. Então, não tem espaço para outra coisa. Não tem espaço, entende? Então, não é uma questão assim de que, não, eu vou tratar aqui o homem, por exemplo, Jesus Cristo fala muito acerca do comportamento do homem como marido. Ele fala. Ele também fala o comportamento da mulher como esposa. Ele usa várias vezes esse tipo de ideia. Então, se você observar, você vai ver que a construção masculina e feminina nas falas de Jesus já está pré-estabelecida dentro da virtude, da vocação com que o homem e a mulher foi chamado para ser. Não há espaço ali para dizer assim, não, Jesus Cristo dá margem aqui para a homossexualidade. Não. Jesus pode até não ter declarado aqui nada contra, né? Está explícito. Mas a favor também não, né? Isso que eu estou falando. Eu não posso usar argumentação para dizer que Jesus Cristo falou. E outro detalhe também, complementando o que você está falando. Nós entendemos a Bíblia como palavra. Compreenda isso. Palavra viva, palavra revelada. Nós entendemos a Bíblia, as Escrituras, isso é o pensamento cristão, como o verbo vivo encarnado. Então a Bíblia, a Escritura é Jesus, porque a Escritura testifica de Jesus, fala de Jesus. Então não só o Evangelho fala de Jesus, e não só o Evangelho é alguma fala da boca de Jesus. Se você não compreender isso, você vai desconsiderar e falar assim, não, eu aceito como Escritura Sagrada somente os 4 Evangelhos. Porque se você não compreender isso na totalidade, a Bíblia é muito clara em outras partes quanto à questão da homossexualidade, sem margem de dúvida, sem discussão. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos, é muito claro, não tem nem discussão. Aí você pode chegar e alguém poderia dizer, mas isso é Paulo falando. Olha, peraí. Ou consideramos toda a Bíblia como palavra de Deus, ou vamos querer ser juiz da Bíblia. E vamos dizer, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é, isso aqui não é. E aí, meu irmão, eu caio na mesma questão dos dias de hoje. Ou seja, na liquidez, onde não existe nada absoluto, e aí o que é relativo, e aí eu tenho que atualizar a Bíblia, aquele papo todo que você já conhece aí, que a gente já conversou sobre isso. Entende? Compreende? Eu não sei se eu respondi aqui ao Fábio, mas eu vou ser mais específico aqui em dizer, Fábio, Jesus não fala, ou pelo menos não há relatos no Evangelho, nos 4 Evangelhos, mas Paulo fala. Agora, quando Paulo fala, eu não estou dizendo que Paulo, na autoridade de Paulo, fala. Eu estou dizendo que as Escrituras, utilizando as Escrituras, escrita pelo apóstolo Paulo, sendo inspirado por Deus, capacitado por Deus, como o próprio Cristo falando
orientando a igreja, ele é bem específico. Então, eu tenho que acreditar a palavra do apóstolo Paulo no mesmo peso que a palavra de Jesus Cristo, quando diz lá o Sermão do Monte. Eu não posso fazer separação dessas coisas, porque eu falo assim, não, a palavra de Paulo vale menos do que a palavra de Jesus, como, por exemplo, no Sermão do Monte. Eu estou desacreditando na Bíblia como inspirada, completamente inspirada, então eu estou faccionando a Bíblia, e daqui a pouco eu vou ser como lá os caras no primeiro século que queria jogar fora todo o Antigo Testamento e só ficar com os evangelhos. Aí é loucura. Me veio aqui uma coisa aqui agora na mente, o seguinte, que Jesus ele não relatou nada sobre o assunto, mas ele foi a palavra é tão clara para nós que não teve como debater esse assunto. Quando ele viu uma cidade completamente destruída pelo homossexualismo, o que é que ele fez? Ele simplesmente detonou a cidade. Ou seja, não era assunto para ele. Eu acredito dessa forma também. Os evangelhos, né, pastor, falando aqui ainda nesse tema, né? Os evangelhos tinham uma preocupação, era de apresentar Jesus para aquele povo. E a doutrina ficou por parte do Paulo. A doutrina, o Espírito Santo revelou a Paulo a doutrina, ou seja, a forma de viver para poder ser servo de Cristo. Então Sim. tem toda essa... Assim, mas Sim. são argumentos que, assim... Sim. Se você... É aquilo, é básico isso. Perfeito, você coloca perfeito. Paulo tem a oportunidade belíssima e que a gente poderia dizer assim, invejamos de forma santa a condição de Paulo de capacidade... Pastorear, né? De pastorear, de doutrinar, de formular questões, de nos dar a base para as doutrinas, principalmente na questão da salvação, da justificação pela fé. Paulo faz isso tudo, mas o Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vem cumprir uma missão e isso ele cumpre. Ele nunca disse que ele resolveria tudo, que ele faria tudo. Ele disse assim, não, vocês vão dar continuidade a isso. Então, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Vou deixar meu Espírito, capacita a igreja para isso. Então, não há menosprezo na autoridade de Paulo quanto à autoridade de Cristo no sentido de escrituras. Estão no mesmo nível, no mesmo pé. Então, eu tenho que considerar isso como palavra divina, palavra inspirada. O Fábio diz mais especificamente sobre Jesus, não falando sobre homossexualidade. Fábio, você tá demais hoje, hein, garoto? Eu queria ter um filho assim. Fica com inveja não, Gustavo. Eu te amo. Ele tá demais. Olha só, ele escreveu assim: Jesus não falou diretamente sobre o homossexualismo, mas falou sobre o casamento e família. Mateus 19, 1, 12... Marcos 10, 1, 12. Padrão criacional, padrão mosaico, estrutura de casamento, celibatos, eunucos. Jesus nunca falou de forma positiva sobre a relação homossexual. Perfeito, Fábio, é o que eu quis dizer. Ele nunca falou diretamente, mas o padrão que ele tem quando ele fala acerca do homem e da mulher é esse padrão que você colocou aqui. Então não há margem para dizermos assim, mas ele fez isso, fez aquilo. Não há margem de maneira nenhuma. Nós já estamos caminhando para o final, porque já estamos dando 11 horas, embora a gente entrou mais tarde hoje, mas eu queria fazer um resumo aqui, nesse sentido. Gente, pela minha experiência pastoral, tenho conversado, e estou falando isso mais preocupado com a geração que vem aí, que são os adolescentes e jovens, e pré-adolescentes também. Então me permita falar traçando esse universo aí. Na minha experiência pastoral, eu tenho conversado com muitos adolescentes, com muitas dificuldades na sua sexualidade. Isso porque a sociedade traz para os nossos jovens, adolescentes e pré-adolescentes uma sexualidade precoce. Quando esses meninos e meninas tinham que estar brincando e preocupado em cortar pipa, né? Porque época boa, né? Cortar um dedo com a linha de cerol, né? Arrebentar os dedos do pé com bola. Com bola. Jogar bolinha de gude. E as meninas nas suas brincadeiras próprias, tanto brincar
de casinha, de fazer comidinha. Ou até mesmo, não tem problema nenhum, uma menina jogar um futebol ou soltar uma pipa. Não é bem por aí que eu quero dizer. Elas deveriam estar preocupadas com isso. Existe uma sexualidade precoce, trazendo para essas crianças uma preocupação que ela não deveria ter. Desculpe falar francamente aqui. Você colocar uma lingerie em uma menina de 9, 8 anos é um pecado. Mamãe, não faça isso. Coloque a calcinha. Coloque o sutiãzinho, se ela quer, aquele sutiãzinho de algodão, até para proporcionar a ela o senso de pertença do mundo feminino. Passe o seu batonzinho. Mas não utilize na sua filha uma roupa que seria própria de uma mulher adulta para provocar um tipo de sensualidade no homem. Não faça isso. Não faça isso. Use a roupa própria para a idade, já apontando o caminho feminino para a sua filhinha, permitindo ela passar o batonzinho, botar o brinquinho, se preocupar com o penteado, com o cabelo. Você, pai, pode participar desse processo também, falando que a sua filha está linda, está bonita. Participe desse processo. Mas isso não deve ser só a preocupação no processo também educacional da menina, deve se preocupar com o menino também. Então, pai, se preocupe com a roupa do seu filho, com o cabelo do seu filho, como ele penteia o cabelo. Está rindo, né? Mas é verdade. Esquece, não permita. Olha, alguém vai falar assim, mas o pastor está sendo muito radical, muito... Eu fui acusado esses dias de extremamente conservador. Bendito seja o Senhor, porque eu sou conservador. Então eu vou assumir a minha posição de conservador mesmo, ponto final. Minha também não. Não posso. Não né? abro mão, não. Eu fui acusado até por um outro colega. Eu falei, você é muito tradicional. Eu falei, bendito seja Deus, porque eu sou tradicional. Você, homem, não permita que o seu filho tenha algum tipo de comportamento, como é que é o nome daquela metrosexual, meu filho? Para com isso, cara. Caia na real, meu filho. Em nome de Jesus Cristo, faça isso. Olha, vamos ensinar os nossos filhos e filhas, adolescentes e pré-adolescentes, a beleza de serem masculinos e femininos, a beleza de serem homens e mulheres, a beleza de serem macho e fêmea, a virtude de você dizer assim, eu sou um homem, ou a virtude de dizer, eu sou uma mulher, eu sou uma menina, eu sou um menino. Porque o que a sociedade faz é exatamente, ela quer deturpar e desestruturar completamente, difamar qualquer um que assuma uma posição de macho. Qualquer um. Qualquer um que assumir uma fala, eu sou macho, hoje em dia ele vai ser tido como um misógino, homofóbico, autoritário, patriarcal, Homem das cavernas, Neandertal. Ele vai acabar com a vida dele. Não, pelo contrário. A virtude e a masculinidade deve ser assumida pelo homem, assim como a questão da ideia feminina, da delicadeza, deve ser assumida pela condição da mulher. E ela se compreender como mulher, porque ela não é uma pessoa que menstrua, mas ela é uma mulher. Então ela tem a condição toda da gestação. Bendito seja o Senhor porque ela menstrua, porque tem muitas mulheres que não menstruam, que adorariam ter isso, mas tem por uma questão de enfermidade. Enfim, gente, vamos assumir as nossas condições, vamos assumir os nossos papéis. E, por fim, aqui como homem, eu queria chamar os homens a exercerem esses papéis. E vocês devem assumir esses papéis com inteligência. Olha, a gente deve
eu não sei, seria soberba ou prepotência da minha parte, mas eu diria assim, olha, cara, assuma o seu papel de homem inteligente, sábio, delicado. Delicado, sim, delicado. Não pode cair na questão da delicadeza, da questão da homossexualidade. Não, cabe a delicadeza no homem. Cabe a sensibilidade no homem, cabe o choro, cabe, sabe? Mas cabe a sabedoria, cabe a virtude, cabe a hombridade, cabe a liderança, cabe isso, cabe a liderança no sentido não do autoritarismo, mas a liderança no sentido do guardar, do cuidado. É tão lindo ver um homem cuidando do seu lar, cuidando da sua esposa, tendo zelo por ela, zelo pelos seus filhos. Isso é muito prazeroso ver isso. Olha, entende? E hoje está muito escasso essa situação. Eu não sei se vocês já viram o filme O Patriota. Alguém já viu o filme O Patriota? Já viu? Eu indico a vocês. Há muito tempo. Bastante tempo, do Kevin Costner. Não, Mel Gibson. Kevin Costner não, Mel Gibson. Assistam o filme Patriota e veja o que acontece quando tem uma invasão de inimigos na casa, que eu não lembro mais o nome do personagem principal, mas o Mel Gibson que está fazendo esse papel, ele chega, pega os 3 filhos dele, fala, você, vai lá, pega as armas. Ele dá uma arma para cada garoto daquele, fala, vem comigo, isso porque o filho mais velho foi sequestrado pelos inimigos. Aí vira para a menina mais velha, ele era viúvo, vira para a garotinha mais velha, fala assim, toma conta das meninas. Aí ela toma conta. E a menina mais velha agarra as criancinhas, leva todas elas para o quarto e depois, não, parece que vai para a casa da tia. Cata as meninas, leva para a casa da tia. E ele pega os garotos, vem comigo. Faz uma cilada para pegar os inimigos e resgata o filho dele mais velho que tinha sido tomado e levado pelo exército inimigo. Eu quero você, pai, com esse papel, meu irmão. Pega o seu garoto e fala assim, vem comigo, vem cá. Olha, é lá. Mira, eu lembro que uma frase que ficou na minha cabeça desse filme, que ele fala para o garotinho assim, ó, mira pequeno, acerta pequeno. Ele ensina o garoto a mirar no inimigo e mirar pequeno para acertar pequeno. Então, mira no pequeno. Então, a mira dentro dos olhos. O menorzinho que você vê é dentro dos olhos. Então, mira dentro dos olhos e acerta dentro dos olhos. Que é um tiro só, você mata o seu inimigo. É violento, eu sei que isso é violento, mas isso são princípios bíblicos. No sentido de que ele leva os seus filhos para o combate e as meninas tomam conta das pequenas. É isso, cara. E você, garoto, assuma o seu papel, meu garoto. E você, menina, assuma o seu papel em nome de Jesus. Falei demais, já era para ter terminado. Mas o assunto é bom e eu queria muito que você tivesse essa compreensão. Para cortar a gente? É verdade. Aí, Fábio. Então, gente, é isso daí. Eu queria dizer, mas e os homossexuais? E aqueles que têm tendências? O que a gente faz com eles? Eu amo. Eu amo. O que eu preciso deixar claro, isso, que é uma instabilidade. E nessa instabilidade, como pastor, eu quero cuidar de você, sem impor nada a você. Eu não quero impor nada. Quero lhe dar a liberdade. Se você disser não, é não. Se você disser, não quero isso para a minha vida, eu quero me virar no mundo. Ok, esta é a liberdade que Deus lhe deu, bendito seja o Senhor. Não digo bendito pela sua escolha, mas digo bendito seja o Senhor pela sua liberdade de escolher. Então, ok, mas se quer ser amado, cuidado, respeitado dentro da sua própria homossexualidade, porque o que esse mundo faz não é respeitar você, é destruir você. Você é homossexual, preste atenção, eles querem destruir você. Só tem uma forma de você viver e viver bem de forma acolhida,
é nos braços do teu pai. O teu pai não te lança fora. E eu não estou falando do teu pai biológico, eu estou falando do teu pai que te criou, o teu Deus. O Senhor da tua vida. Ele não te lança fora. Ele acolhe você. Ele toma conta de você. Só em Deus você resolverá todos os seus dramas internos. Você homem, você mulher. Venha ser lindo e linda na presença de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu queria deixar essa mensagem aqui. Ok, meu amigo. Amém. Tem algo a dizer? Não, né? Não, o que eu tenho a dizer só muito em função da família, né, pastor? A família é algo que é bastante preocupante com todo esse movimento, né? E aos pais, fiquem atentos, porque isso está em nossas casas, através de programas de televisão, e hoje em dia não tem mais horário, não tem mais faixa etária, não tem mais nada, né? Eles estão tentando captar a mente até das nossas crianças, de forma subliminar, de forma sutil, impregnando isso na cabeça dos nossos filhos. Então, fique atento ao desenho que seu filho vê, fique atento aos programas que sua filha vê, para que você não venha ser surpreendido depois com uma notícia como essa, dessa adolescente, que eu sou homossexual, porque é incentivado descaradamente a prática, é incentivado descaradamente o ensino, enfim. Então, fiquem atentos, fiquem muito atentos. Volto o pastor falou sobre o sim e o não, o 0 e o 1, né, que normalmente é o binário. Quando tiver na dúvida, o que foi incentivado é que vai ser a tendência a ser aceito. Exatamente. Então, o sim e o não... Você está na instabilidade, né? O que foi incentivado. Então, assim, os nossos filhos, nossas crianças, de forma covarde, eles colocam isso, pastor, no momento em que nossas crianças não têm uma formação, não sabem o que é, do que se trata. Se essas crianças são abandonadas pelos seus pais, pela sua família. Por isso, a fala sobre olhem pelos seus filhos, porque realmente tem sido covarde a intenção, a abordagem, de forma que você fica assim. Eu torno a dizer um exemplo que eu vi no shopping, de vendendo uma leiteira com um menino servindo. É errado? Não, mas não é o mais comum a se apresentar, não é o mais comum. Normalmente o menino está num carrinho, o menino está numa bola de futebol, o menino está assim. Então, a família precisa ficar atenta, tá? Porque não está de brincadeira a situação. É verdade. Eu aproveito e deixo minhas considerações finais aqui, pastor. Vou para lá. É isso, você vai poder desligar. fazer. Pessoal, espero que tenha sido bom. Para mim foi bastante gratificante estar aqui mais uma vez. E mais tarde, culto de louvor e adoração a Deus. E na semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, com a presença do nosso historiador, né, pastor? Nosso historiador. Faz falta, embora tenha interagido bastante aqui conosco, né? Então, até mais. A paz do Senhor. Amém. Nossa missionária Vancilane, por favor, suas considerações para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém. Um assunto tão vasto, tão bom, né? Tão edificante para a gente e que fica com gosto de falar mais, de venha mais, porque é um assunto que envolve tanta coisa, né? Família, sociedade e tudo mais. Eu quero agradecer aqui a minha participação, que caí como paraquedas, mas foi muito bom. Foi muito bom. Para mim foi uma gratidão estar aqui pela manhã, neste lugar, e só quero agradecer, amém? E dizer que meninas, sejam meninas, como é bom
ser meninas. Isso. Como é bom viver como menina. Como é bom gerar um filho, você poder gerar um filho. Quando você gerar o seu filho, você vai se lembrar do que eu estou te falando. É algo inexplicável, é um dom, é uma coisa que é uma virtude que só Deus pode tirar de você. Então você, menina, você nasceu menina, você não nasceu menino. Então toma a tua posição, exerça o seu chamado, exerça a sua vocação na sua casa, na sua sociedade, na sua faculdade, no seu colégio, aonde você for, na sua igreja, exerça a sua vocação. Amém, pastor? Amém. Nós iremos encerrar esse tema. Semana que vem a gente está com outro tema, dizendo que a homossexualidade sempre existiu na face da terra, sempre existiu. Ninguém nega isso. Mas o que queremos dizer é que essa homossexualidade hoje em dia tem sido usada como instrumentos nas mãos de pessoas para dominar as mentes das pessoas e dizer que a pessoa é um homossexual sem ela ser. Não ser. Mais uma vez, o adolescentezinho aqui, presta atenção. Libido é uma coisa, homossexualidade é outra. Entenda isso. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? A homossexualidade vai muito mais além. Não permita que alguém diga que você é um homossexual. Não permita. Não permita. Se você está em dúvida de que você é um homossexual, você não é. A primeira vocação sua é ser homem e mulher, ponto final. Acabou. Bata no peito e diga isso. Pastor, eu estou rindo aqui porque o Luciano falou que já fez a barbinha do Miguel e ele ficou todo bobo. Isso me fez lembrar quando a Lana era pequenininha, que usava meus calçados altos, né? meus salto alto. Ela ficava toda boba também. Então isso é muito legal. Então vamos encerrar com uma oração agradecendo a Deus no nome de Jesus. Nos perdoe se a gente não deixou claro alguns assuntos aqui. Qualquer coisa, se desejar, estou pronto para conversar, a gente bater papo e tentar achar uma resposta, um caminho. Se não acharmos a resposta, nos submetemos à revelação de Deus na nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela lição de hoje, pelo tema aqui apresentado, um tema tão delicado. Pai, no nome de Jesus, que possamos, ó Deus, crescer com os teus ensinos, na graça, no conhecimento, que possamos abrir o nosso coração para aqueles que sofrem, que sentem dores por conta desse tema tão terrível, famílias sendo destruídas, crianças sendo captadas, dominadas por insinuações e um sistema tão perverso, e outros, ó Deus, que sofrem com distúrbios na sua sexualidade, na sua libido, nos seus desejos, nas suas fantasias. Ó Deus, no nome de Jesus, eu lhe peço, pelo amor que o Senhor tem a esta humanidade, a misericórdia, e que possamos, ó Deus, assim crescer todos na graça, no conhecimento, compreendendo a medida do teu amor, da tua graça, compreendendo a vocação com que fomos chamados. Ajude-nos, ó Deus. Te peço misericórdia por aqueles que nesse instante não têm condição de conversar e que vivem isolados, vivem trancafiados em um mundo, porque não têm coragem de confessar e falar da sua condição, porque vivem em comunidades, em famílias, em igrejas que serão agressoras, que serão violentas, que não amarão, mas colocarão e expulsarão, colocarão para fora. Ó Pai, no nome de Jesus, misericórdia eu lhe peço por essas vidas. E ajude-nos, ó Deus, a ser instrumento nas tuas mãos, declarando assim o teu favor, a tua graça e o teu amor sobre a vida desses que sofrem. No nome de Jesus Cristo é o que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Que Deus abençoe, meus amados, fiquem com Deus, até a próxima. Semana que vem estaremos de volta. Hoje à noite, logo mais, estaremos aqui, no nome de Jesus. Valeu, Luciano. Obrigado.